Que a partir de agora o nosso Pai possa tirar todas as suas dúvidas através desta mensagem que será deixada agora aqui para você. Uma oportunidade de deixar esclarecido na sua mente muitas coisas que estão fermentadas, obscuras. E esta passagem de Marcos 16 é uma das passagens que é muito fermentada. É necessário entender o que o Messias está dizendo para os discípulos fazerem. Muitos não entendem e por isso acabam indo e ensinando heresias, ensinando mentiras. Que o Pai possa ter misericórdia de cada pessoa dessa e trazê-las de volta ao caminho verdadeiro. Mas qual caminho verdadeiro é esse? É o caminho do amor. Em Mateus 22, no verso 35, um perito da lei ele pergunta para o Messias: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? E o Messias ele responde: ame ao Criador do universo com todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu imagino o rapaz dizendo: tá certo, é verdade, temos que amar o Pai acima de todas as coisas, maravilha. Mas ele não contava que o Messias continuaria. Ele disse: mas existe um outro mandamento que é tão importante quanto este, que é amar o próximo como a ti mesmo. Inclusive, disse o Messias, se você amar o próximo como a ti mesmo, você irá resumir toda a lei e os profetas, porque tanto a lei quanto os profetas, eles falam sobre o amor. Só houve morte, só houve destruição na velha aliança, só houve assassinatos, só houve maldades, porque é como está escrito: aquele que pecar, este morrerá. Então na velha aliança, como lá era tudo carnal, as pessoas precisavam ver para crer, a morte era no corpo, não era em espírito como é hoje na graça. As pessoas elas pecavam e elas morriam. E o Messias disse: se vocês se amassem, se vocês não fizessem mal um para o outro, se vocês de fato tivessem cumprido o que está escrito na lei, nada disso teria acontecido. Ou seja, as pessoas elas morrem porque pecam. As pessoas na velha aliança, elas não tinham essa compreensão. Tanto é que o Pai precisou dividir esses 2 mandamentos em 10 mandamentos, para que eles pudessem entender o que ele estava falando. E além de tudo, o Pai precisou ainda criar os artigos de lei desses mandamentos, para que o povo pudesse ser direcionado ao bem, direcionado a fazer o bem, que são os preceitos de Moisés. São artigos de lei. Aquele que pecar precisa de 3 testemunhas para que veja a pessoa pecando, porque se não for assim ela não poderá ser apedrejada. E nisso o Pai então cria ali várias maneiras de o povo poder ver isso que o Messias está falando, que é o amor ao próximo. Esse amor ao próximo, ele é a herança que o Pai deixou em cada ser humano. É o desejo de fazer o bem. Só que, como o Messias deixou claro na parábola do filho pródigo, as prostitutas roubaram isso da humanidade. As pessoas não mais se consertavam. Elas recorriam a uma religião. Quem foi o criador da primeira religião foi Nimrod, né, o construtor da Torre de Babel. É a Babilônia, por isso que leva o nome Babilônia, né, esse primeiro reinado, apesar que veio desde os Sumérios, antes da Babilônia. E ali Nimrod, então, ele concretizou a religião na Terra. Com a divisão da Torre de Babel, a religião se espalhou pelo mundo. O mundo todo perdido, cheio de enganos, cheio de maldades. Mas na hora de se consertar com o próximo, eles recorriam a quê? A religião, a sacrifícios, a rituais. E de verdade isso nunca tirou o pecado de ninguém. Aí o Criador do Universo, ele resolve, no meio desse povo todo, da humanidade, ele resolve separar um povo, onde ele daria ali os mandamentos para este povo. Ele daria ali a consciência de que se eles fizessem mal para alguém, eles também se prejudicavam com a lei de olho por olho, dente por dente. Ele destrincha os mandamentos, né, em 10. Na verdade eram só 2, amar ao Pai e amar ao próximo, mas eles não compreendiam. Então o Pai separou em 10 mandamentos. O Pai tolerou as práticas que eles aprenderam na Babilônia. O livro de Atos, capítulo 7, fala sobre isso. Ali Estevão diz que quando Moisés ele chega com os mandamentos para poder fazer aquele povo praticar o que era correto e abandonar o engano,
aquele povo já havia voltado às práticas do Egito. Eles já haviam voltado ao Egito. Atos capítulo 7, verso 39. Leia para você ver. Eles não voltaram ao Egito andando fisicamente, eles voltaram ao Egito nas práticas que eles aprenderam lá. Então, a partir daí, as leis do Pai serviu para este povo como aio, como Paulo fala em Gálatas 3, no verso 24 e 25. Ele fala assim: a lei, ela serviu para o povo como aio, para os conduzir a Cristo, para que pela fé eles fossem justificados. A palavra aio, ela significa tipo uma babá. É alguém que te pega pela mão e te traz. Então a lei do Pai, como aquele povo não sabia o que era certo e o que era errado, porque estavam sem o Espírito do Pai. Não podemos esquecer que no Éden o homem virou carnal, o homem caiu para a carne. Ele virou tão carnal que no dilúvio o Pai teve que destruir todo aquele povo, porque eles sem o Espírito do Pai, eles estavam como bichos. E o Pai então, a partir daí, ele constitui um novo povo, a partir do dilúvio, né? Ali a descendência que surgiu depois ali de Noé e seus filhos. E aí então se originalizou o que nós temos hoje, o povo que nós temos hoje. Um povo onde o Pai separou homens para falar por ele. Ele levantou pessoas para falar por ele. E aí começou então uma história linda e maravilhosa, onde ele separa um povo na terra para trazer os seus mandamentos e lhes abrir aquilo que eles não tinham consciência mais, porque o Espírito do Pai não estava mais dentro dele. Então o Pai, ele externou a sua lei para que eles pudessem ver. Mas como Paulo diz em Gálatas 3, a partir do verso 24, ele fala ali: mas depois que veio a fé, as pessoas não podem mais estar debaixo de aio. Olha que revelação que Paulo deu aqui em Gálatas 3, que eu vou falar sobre esse batismo que o Messias disse para os discípulos irem. É esse que Paulo está fazendo com o povo aqui, ó. Mas eu vou chegar lá, calma. O Pai, após separar um povo na terra e os conduzir pela mão através de suas leis, depois de colocar homens ali que falavam por ele, alguns receberam o nome de profetas, outros pastores, outros receberam o nome de mestres, mas essas pessoas foram chamadas para conduzir o povo. Lá em Marcos 12, o Messias fala sobre isso, é sobre a vinha que foi construída. O Pai colocou um lagar, ele fechou a vinha. Isso é o povo de Israel. De todos os povos do mundo, o Pai escolheu um povo e tratou deste povo com muito carinho. Quando ele fala ali que ele contratou alguns lavradores, ele está se referindo justamente a Abraão, a Moisés, a Isaac, a Jacó, aos profetas, homens que ele chamou para conduzir este povo através de sua lei. Uma maneira carinhosa também que o Pai utilizou para se referir ao seu povo, a Israel, era minha noiva, tentando demonstrar o carinho que ele tinha por Israel. Porque ali ele colocou a sua verdade. Verdade esta que foi roubada pelas prostitutas. O Messias deixou claro, e eu vou falar de novo, na parábola do filho pródigo. A prostituta roubou, então o Pai separou ali um povo e externou aquilo que era para estar dentro do homem, as suas leis. Paulo chama isso em Gálatas 4 de filhos de escravos. Ele fala que é a sombra de Isaac, que nasceu da relação de Abraão com a escrava. Filho escravo por quê? Porque só fazia o bem porque tinham as leis externas. Porque tinham os lavradores para falar, né? Então eram filhos escravos, não era filho gerado do Espírito, cujo Espírito dentro da pessoa falava e ela obedecia. Não, ela só obedecia porque alguém dizia. E é isso que caracterizava o filho escravo. Após o Pai ter todo esse carinho, como disse o Messias em Marcos 12, construir a vinha, fechar ela, colocar o lagar ali são as leis do Pai. Quando as pessoas praticavam suas leis, se consertavam com o outro, o Pai se sentia feliz, ele bebia desse fruto, ele gostava. Mesmo que eram filhos de escravos, precisavam ver para crer, mas o Pai sentia prazer em ver eles se consertando um com o outro. Só que com o passar do tempo entraram árvores que o Pai não plantou. O Messias fala sobre isso. Mateus capítulo 15, ele diz o seguinte aqui, no verso 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada pela raiz. E aqui ele se referia justamente, no verso 12. Ele fala aqui, e aproximando-se dele, os seus discípulos, eles disseram: você sabe que os fariseus, ouvindo o que você falou, ficaram escandalizados, né? Ficaram enfurecidos, né? Aí ele fala no verso 13, mas é para ficar. Se você ler desde o primeiro verso de Mateus 15, ali ele mostra que aqueles homens inverteram as leis do Pai. O povo estava indo levar sacrifícios para o templo, mas não estavam honrando pai e mãe.
Eles estavam ricos através do engano, aqueles homens. E no verso 8 ele fala: este povo está me honrando só de lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele diz no verso 9: eles ensinam doutrinas que são preceito de homens. E o Messias então chama a multidão e diz: ouve e entende o que eu vou falar agora. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca. É isso que o contamina. Ou seja, o que vocês estão ouvindo deles, vocês podem achar que não está contaminando vocês, mas a prática de vocês mostra o quanto vocês já estão contaminados. Sem vocês perceberem, vocês deixam de ajudar um ao outro, como ele fala no comecinho do contexto. Mas vocês trazem tudo para esses homens. Eles estão ricos, poderosos. E o povo está sofrendo nas esquinas, como ele deixa claro também em outro episódio, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro. O rico ali eram esses homens, as árvores que o pai não plantou, que por estarem trazendo preceitos de homens, estavam ricos, poderosos. E o povo era o Lázaro, sofrendo, doente. E se não fosse os cães, os cachorrinhos, que são sombra daqueles que são fiéis à palavra, que não abandonam a palavra por nada. Se não fosse essas pessoas, o mundo já teria perdido todo o seu sabor. Se não fossem essas pessoas que ainda dão ouvido à voz do Espírito e fazem o bem, o mundo já teria perdido o seu sabor. Porque se todo mundo começar a trazer o que ela poderia dar para o próximo, dar para esses homens da religião, o mundo já teria perdido todo o seu sabor. Não teria mais ninguém fazendo o bem nas esquinas, acreditando que fazer o bem a Deus é ir para um templo, quando na verdade fazer o bem para Deus é como o Messias disse em Mateus 25, é estender a mão para o necessitado, é ajudar o faminto, é cobrir aquele que está com frio. Como disse o Messias: todas as vezes que fizeres assim, a mim estarás fazendo. Mas o povo está tão fermentado que eles estão levando ainda para esses homens que estão ricos, poderosos, homens adoradores de Mamon, servem a Mamon e ao Pai. O Messias disse em Lucas 16 que isso é impossível. Só que eles continuam até hoje misturando o dinheiro com as coisas do eterno Criador. E o amor, a misericórdia e a justiça pouco fazem. Então, já partindo para o final da mensagem, o Pai, ele cria o homem perfeito no Éden. O homem, então, desobedecendo a sua palavra, prefere partir pelo caminho da carne, prefere partir pelo caminho da desobediência, se afastou do Pai. O Pai tira ele do seu estado perfeito e ele então agora tem que viver do seu suor, ele tem que então comer daquilo que ele planta, e o Pai deixa. O homem então se perde de uma tal forma sem o Espírito do Pai que o Pai tem que vir e começar tudo de novo. Aí após Noé começa tudo de novo. A partir daí o Pai levanta homens com o seu Espírito para poder guiar o povo. O Pai chama Abraão, de Abraão vem Isaac, vem Jacó, vem as 12 tribos. Depois disso o Pai começa a levantar os seus profetas, porque o povo começou a se perder, começou a ir pelo engano da Babilônia novamente. E o Pai então, através dos seus profetas, começa a trazer o povo de volta, começa a levantar Amós para falar com o povo, Miqueias, começa a levantar Joel, começa a levantar Isaías, homens que eram cheios do Espírito Santo para alertar o povo que eles precisavam voltar para o caminho do amor. Mas mesmo assim a religião começa a entrar dentro de Israel. E quando chega o Messias, a noiva já está muito prostituída, já está muito fermentada, já está comendo muito desses frutos podres e está gerando frutos podres, ao ponto de o Messias se encontrar com aquele rapaz que vinha trazendo a oferta, mas não tinha se consertado com o seu próximo. E ali o Messias fala: queres tu ser perdoado pelo Criador do Universo sem se perdoar com o próximo, apenas trazendo essa oferta? E aí então o rapaz, ele volta, né, e se conserta, como Zaqueu. Voltou, se consertou e aí houve salvação. Quantas vezes Zaqueu não ia para o templo orar, não ia para o templo fazer os seus rituais, seus sacrifícios, e nunca tinha sido perdoado. O Messias, ele disse, né, o Pai quer obediência, não quer sacrifício. Então quando Zaqueu ele voltou e se consertou, então houve salvação na casa dele. Isso mostra que a obediência leva o povo ao Pai, e não sacrifícios. O sistema que sempre viveu de sacrifícios. Então a gente começa a perceber que o Messias, quando ele disse ide fazer discípulos para os seus seguidores ali, né, os seus discípulos, ele falou: vão, façam discípulos, mas não para eles, era para fazer discípulo para o Messias, porque o Messias é a cabeça, ele é a cabeça do corpo. Então os discípulos não poderiam fazer discípulos para si, tanto é que lá em Lucas 10 o Messias fala: não levem alforjes, não cobrem, porque o obreiro é digno do seu alimento. Ou seja, no mínimo vocês precisarão serem alimentados para continuar a jornada.
para continuar falando da verdade, de que agora a fé chegou, não é necessário mais os aios, como Paulo fala em Gálatas 3. Vamos ler de novo. A lei nos serviu de aio, verso 24 de Gálatas 3. Ela nos pegava pela mão, mas a lei só nos serviu para conduzir até Cristo, para que pela fé agora nós fôssemos justificados, não mais pela prática das leis. Agora que chegou a fé, nós não estamos mais debaixo de aio. Agora somos todos filhos de Deus pela fé em Cristo, porque todos quanto fomos batizados em Cristo, nos revestimos dele. Olha, agora eu li mais um pouquinho, hein? Olha que ensinamento profundo que Paulo está falando para os Gálatas e serve para nós também. O batismo ali que o Messias está falando para os seus discípulos, ide anunciar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, é o seguinte: quem crer no que vocês estão falando, quem abandonar a religião para agora viver o amor ao próximo, esse amor ao próximo que eles vão viver, sou eu neles. Se eles fizerem isso, não é necessário mais ficar buscando leis externas, porque eu, estando dentro deles, eu vou lhes ensinar o caminho que eles devem andar. O Messias falou isso lá, quando ele está quase para morrer, ele fala assim: eu vou para o Pai, mas vocês receberão o Espírito dele em vocês. Vocês não serão mais órfãos. A partir de mim, daqui para frente, quem crer receberá o Pai em si. Será batizado, renovará o seu entendimento e viverá uma vida livre, porque foi para a liberdade que eu vim comprar vocês. Eu comprei vocês para vocês serem livres agora, para buscar o Pai em espírito e em verdade. O Messias falou isso para a mulher samaritana. Só quem busca em espírito e em verdade é que o Pai aceita, e buscar em espírito e em verdade é ter o Pai em si, é ouvir a sua voz, é saber que as coisas velhas ficaram para trás. Os aios teve a sua durabilidade, durou até Cristo. A partir dali, o Velho Testamento, onde ele era composto de leis exteriores, ele foi rasgado, foi cravado na cruz, para que agora nós pudéssemos ter o Novo Testamento escrito na tábua do nosso coração. Paulo fala isso em Hebreus 8. E quando isso acontece, que é o novo pacto que o Messias trouxe, as pessoas agora não ouvem mais o que vem de fora, não precisam mais viver daquilo que é exterior, mas ela comerá do pão que está nela. Não sei se você se lembra, no tabernáculo, que era a sombra da humanidade após o madeiro, dentro dele tinha o pão, né, que era o maná. Por que só dentro da arca que o maná ele não se acabava? É porque quando o pão está dentro de nós, ele não se acaba. O maná é sombra do Messias. Só que o Messias, ele é o pão vivo. Quem come dele vive eternamente. Dentro da arca tinha o maná, que hoje é sombra do pão vivo em nós, o Espírito que foi derramado sobre toda a carne, como profetizou o profeta Joel. Existia ali o cajado de Arão, que era o que caracterizava a autoridade do sacerdote. Está escrito que nós agora somos sacerdotes em Cristo Jesus. O Apocalipse fala sobre isso. E existia também as tábuas com as leis. E Paulo afirma em Hebreus 8 que no novo pacto, na graça, essas leis foram colocadas agora no nosso coração e no nosso entendimento. Se você quiser ainda ficar debaixo de aios, ficar debaixo dos lavradores, homens que ficam ditando regras do que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer, fique. O Messias disse: quem não largar pai e mãe não é digno de mim. Pai e mãe eram os líderes. O Messias deixa claro isso em Mateus 23. Não chameis ninguém mais de pai na terra. Eram os líderes religiosos. E a mãe era a religião, era a Babilônia, que gerava filhos escravos, como Paulo fala em Gálatas 4. Ele diz: quem não largar pai e mãe não é digno de mim. Ele estava chamando o povo para se casar. E qual é a pessoa que se casa e leva o pai e a mãe junto? Não, é intimidade agora. Por isso que ele fala: buscar o pai em espírito e em verdade. Inclusive em Mateus 6 ele chama a sua noiva para entrar no quarto. Ele fala: venha minha noiva, é hora de vocês entrarem no quarto para buscar o Pai em espírito e em verdade. Abandone as esquinas, abandone as sinagogas. O Pai quer agora intimidade com você. Ele sempre quis desde o madeiro, mas lobos devoradores entraram, abocanharam o rebanho. Paulo deixa claro isso em Atos 20.
E lá ele fala assim: sejam bispos uns dos outros. Você percebe que essa palavra bispo, pastor, essas questões todas na graça, não é mais cargo, é dom. Ele fala sobre bispos se referindo a cuidem uns dos outros, para que os lobos não devorem. Não abandonem a congregação para a qual vocês fossem comprados, a congregação do justo, a congregação do alto. Aquela que você, ouvindo a voz do Pai, você não precisa ouvir mais a voz de ninguém, como João fala em 1 João, no verso 20, capítulo 2, verso 20, ele fala: aquele que recebe o Espírito do Pai, se concretizando com o que o Messias disse, ele não é mais órfão. Agora ele tem o Pai falando diretamente nele. O que os profetas receberam, agora nós temos a oportunidade de receber através de Cristo. Por isso que Paulo fala em Gálatas 3, que após vir o Messias, somos salvos pela fé, não mais pelas obras. E ele fala isso também em Efésios 2. Obras, tentar buscar o Pai fora de si, nunca mais salvou ninguém após o madeiro. Se alguém te ensinou isso, são lobos devoradores, cegos que aprenderam com os cegos. E se não abandonarem essa cegueira, cairão em abismos profundos, como os que lhes ensinaram, porque o Pai não se deixa enganar. Que ele fale ao seu coração: o ide e fazei discípulos do Messias é o seguinte: vão, amem, façam o bem, ensine o pai a amar o filho a amar o pai, ensine a mãe a acariciar o seu marido, o marido a acariciar a mãe, a respeitá-la. Ensine as pessoas a serem bondosas, porque se assim o fizerem, quando fazem um ao outro, ao Pai estão fazendo. Porque o Pai, agora habitando o ser humano, ele sente quando você acaricia o rosto um do outro. Ele sente quando vocês se perdoam um com o outro. Inclusive o Messias fala em Mateus 18: se tiveres em briga com teu irmão, vai e faça as pazes. Porque aonde tiver esse tipo de relacionamento, alguém querendo se consertar, eu estou. E lá ele fala: chame uma testemunha caso a pessoa não queira, porque onde tiver 2 ou 3 querendo fazer o bem, eu estou no meio. Não é no meio da religião. Pare de comer esse fermento e viva a sua vida. Veja a situação que o mundo está. A besta quase dominando o mundo todo com suas leis, escravizando as pessoas até o momento final, onde todos serão escravizados como gado. Existe oportunidade de nós acordarmos agora, porque para quem faz o bem não existe lei. Se as pessoas pararem de comprar produtos ilícitos, se as pessoas pararem de comprar produtos roubados, se as pessoas pararem de querer se dar bem um nas costas dos outros, a besta perde o seu poder e o nome do Pai é glorificado. Mas quem é que quer isso? As pessoas preferem a religião, que você vai lá todo dia, pratica os seus rituais, volta para casa como sendo perdoado, e de verdade diante do Pai, se você não se consertar com o seu devedor, como disse o Messias na sua oração, você não é perdoado. Pai, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Esta é a lição que o Pai deu para após o madeiro. Antes do madeiro, você podia sacrificar, você podia praticar suas religiões, apesar de que o Messias veio e mostrou que tudo isso teve uma durabilidade. O Velho Testamento foi rasgado na cruz, porque acabou esses artigos de lei que antes valia para aquele povo, para nós não vale mais. Para nós o caminho é mais estreito. Se você falar mal do seu irmão, já o matou. Na Velha Aliança precisava de 3 testemunhas. Então não pense que melhorou. Piorou. Só melhorou para aqueles que ouvem a voz do Espírito e a praticam. Para aqueles que não querem ser batizados, não querem crer nessas palavras, preferem crer nas palavras de homens enganadores, que te ensinam rituais, liturgias e não te ensinam a ser de verdade um discípulo do Messias. Homens que mergulham você em uma piscina da igreja e dizem que você está batizado, não conseguem entender que o batismo que João utilizou como sombra da palavra do Pai serviu para aquele povo que precisava ver para crer. Na nova aliança, a palavra do Pai é que nos muda, é que nos transforma. Quando cremos nela e somos batizados por ela. Você se lembra o que Paulo falou em Gálatas 3, verso 27, que eu li agora há pouco? Ele diz assim: porque todos que fomos batizados em Cristo, somos revestidos dele. O que é ser batizado em Cristo? É ouvir as suas palavras, é praticá-las. E aí então nos tornamos mini-cristos.
nos tornamos membros do seu corpo, células do seu corpo, que fazem o que ele faz, porque ele, sendo a cabeça, ele dá ordem às suas células, elas lhes obedecem. Os membros do seu corpo, quando ele diz não toque, a pessoa não toca, porque ela é membro, ele é obediente. Mas quando não tem Cristo, quando não tem ele como cabeça, então as pessoas, elas fazem o que elas querem, os seus desejos carnais. E aí então o Pai deixa cada um seguir o seu próprio engano. Mas aqueles que resolvem ser batizados pela palavra do Pai, por terem crido, e resolvem mudar as suas atitudes, resolvem se convencer dos seus maus caminhos, das suas atitudes enganosas e voltar para o Pai. Não para uma religião, mas resolvem fazer o que é justo, o que é honesto aos olhos do Pai. Essas pessoas então, elas entram no reino do Pai, se libertam dos pais, das mães, e agora buscam um Pai em espírito, um Pai que de fato ama os seus filhos e tem como interesse que todos se convertam dos seus maus caminhos, não apenas uns, mas todos. Só basta sermos batizados, e para isso temos que crer na palavra do verbo da vida, e não nesses homens que se utilizam da palavra para fazer fortuna. Apenas crer naquele que veio de graça e nos pediu: de graça recebeste, de graça dai. Que o Pai abençoe a sua vida, fiquem todos com o eterno Criador, e até a próxima pergunta do programa É Bom Saber. Você que pensou que era fácil crer e ser batizado, como por exemplo nos templos religiosos, as pessoas dizem que creem, vão lá e são batizados numa água física, você que pensou assim estava enganado. Crer e ser batizado é muito mais difícil do que você imagina, porque exige renúncia, exige vergonha na cara, comprometimento com o próximo, sabe? Comprou, pague, não fique devendo para ninguém, não deva nada senão o amor, palavras do Messias. Ou seja, não é fácil. Crer não é fácil. Eu comparo crer com limpar a casa da parábola da dracma perdida. Tirar todo o fermento, para então encontrar a dracma, que é a verdade do Pai, a sua verdade, ela é valiosa, e a partir daí você começa a praticá-la. E aí o Espírito vem, te sela, te batiza, e então você está salvo em Cristo. Fora isso, você só tomou um banho na igreja. Que o Pai abençoe a todos.